Olá pessoal, tudo bom? Agora que a gente já conhece as noções do que é onda, a parte teórica, a gente vai fazer um estudo matemático dela, né? Verificando as principais relações matemáticas entre as grandezas, entre os componentes de uma onda, tá? Então, só para recordar, uma onda é formada por alguns componentes básicos, né? Essa linha aqui no centro é a posição de equilíbrio, conforme ela vai oscilando. Se eu pegar o exemplo de uma onda em corda, seria a corda esticada, né? A corda em repouso. Conforme você vai oscilando aquela corda, conforme vai sendo gerada a onda, né? Ela vai chegando em pontos mais altos, que são as cristas, e pontos mais baixos, que são os vales, certo? O que a gente sabe? Que a distância entre a posição de equilíbrio e uma crista, ou entre a posição de equilíbrio e um vale, é a amplitude da onda, certo? E sabemos também que se você pegar e medir a distância de dois vales seguidos, ou a distância de duas cristas seguidas, essa distância nós representamos pela letra grega lambda, né? Que é o comprimento da onda, certo? Bom, aí, agora a gente vai ver um simuladorzinho. Ele vai me abrir um site, que é o PhET, certo? E aqui eu posso criar ondas utilizando esse simuladorzinho. Então vamos ficar atento nesses cordõezinhos aqui. Eu posso pegar e eu manualmente oscilar para gerar onda, certo? Ou eu posso pegar e criar um oscilador, uma espécie de motorzinho que vai oscilando para gerar essa onda para mim, tá? Deixa eu pausar. Repara que cada um desses pontinhos aqui da minha onda, né, eu vou colocar para ir mais lento, ele oscila entre uma posição máxima e uma posição mínima, certo? O que nós temos aqui, então, é cada pontinho da onda oscilando entre um pico e um vale, certo? Eu posso aumentar a amplitude para a onda ir mais alto. Vou pôr normal, repara que ela está indo mais alta. E a frequência é o ritmo com que este oscilador vai trabalhar. Então, estou aumentando a frequência. E olha uma coisa, se eu aumentar a frequência, o comprimento da onda diminui. Ó, vou pôr uma frequência bem baixa. Olha só o comprimento da onda bem pequenininho, a distância de um vale até outro, de um pico até outro. Agora eu vou aumentar a frequência, que é o ritmo, ó, 2,1 Hz. Quer dizer que este gerador de onda, este motorzinho, que a gente costuma chamar de vibrador, está oscilando 2,1 vezes por segundo. Olha só o que está acontecendo com o comprimento de onda. Distância de uma crista até outra ou de um vale até outro. Vou aumentar ainda mais a frequência. Aumentou, está oscilando mais rápido. Repara que essa distância aqui diminuiu, certo? Então, com isso daqui já dá para a gente ter uma noção das grandezas que nós vamos trabalhar, tá? Então, primeiramente o período da onda, né? Que a gente indica pela letra T de tempo, né? O período da onda é o tempo gasto para a realização de uma oscilação completa. No caso daquele motorzinho, né, é o tempo que ele gastou para ir para a posição mais alta, voltar para a posição de repouso, ir na posição mais baixa e voltar, tá? Isso daqui é uma oscilação completa. É o que a gente chama de um ciclo, tá certo? E no sistema internacional, ele é medido em segundos, cujo símbolo é o S minúsculo, certo? A frequência é o ritmo com que as ondas são geradas. Se a gente recordar lá no nosso simulador, né, pus aqui 3 Hz, certo? Esse Hz é Hz. Quer dizer que esse motorzinho vai fazer 3 oscilações completas por segundo, ou seja, o ritmo aumenta. Se eu diminuir aqui a frequência, repara que o ritmo de oscilação
diminui também, tá certo? Então, a frequência me mostra a quantidade de oscilações que são feitas por unidade de tempo no sistema internacional em segundos, né, o tempo, e no sistema internacional, frequência é medida em hertz, símbolo Hz, H maiúsculo, certo? Por que H maiúsculo? Porque essa unidade de medida é uma homenagem a este cidadão aqui, o físico alemão Henrik Rudolf Hertz, que viveu de 1857 a 1894, certo? E a frequência, só reforçando, me mostra a quantidade de oscilações, se eu estiver trabalhando no sistema internacional, com a frequência em hertz, me mostra quantas oscilações por segundo ocorreram, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma frequência de 10 Hz, ocorrem 10 movimentos por segundo, 10 ciclos completos por segundo. 500 Hz, 500 oscilações por segundo, tudo bem? E a frequência pode ser calculada assim. Eu vou pegar e vou contar quantas oscilações ocorreram. E vou chamar isso aqui de N. Para ocorrer essas oscilações, eu fiquei medindo um certo tempo, não é? Que eu vou indicar por ΔT. Então, se eu pegar o número de oscilações e dividir pelo tempo em segundos, eu vou obter a frequência de oscilação da onda em Hertz. Tudo bem? E a gente pode relacionar o período de oscilação com a frequência, tá? Frequência e período estão relacionados, tá? Lembra da formulazinha? Frequência é igual a N, que é o número de oscilações, dividido pelo tempo que eu ficar fazendo essa medição, certo? Se eu pegar uma única oscilação, ou seja, um único movimento de vai, volta até o ponto de onde saiu, certo? Né? Se eu colocar 1 no lugar do N, o que eu vou me lembrar? Que o tempo gasto para ter uma oscilação é o delta, é o meu T maiúsculo, é o período. Com isso, está escrito mais bonitinho aqui, ó, a gente chega em uma das fórmulas mais importantes da oscilação, da ondulatória, que me diz que frequência de um certo movimento é igual a 1 sobre o período, né? A gente fala que frequência é 1 sobre o período, a frequência é o inverso do período. Ó. O que é inverter um número? Colocar ele como sendo o denominador de uma fração, tá? E a próxima grandeza bastante importante relacionada com onda é a velocidade de propagação. Então, repara que eu tenho aqui um pulso sendo aplicado nessa cordinha. Assim que ocorre este pulso, essa oscilação, a onda caminha pela corda até chegar lá na outra ponta, não é? Ou seja, este pulso aqui veio se deslocando até chegar lá na outra ponta e como ele se deslocou, né? A gente fala que ele se propagou com uma certa velocidade, tá? Tô tentando escrever aqui, mas o mouse não ajuda. Tá? Então aqui ó, o pulso se desloca através da onda com uma certa velocidade que nós indicamos pela letra V, tá certo? Então essa velocidade de propagação, essa velocidade com que o pulso veio através da onda desde o lugar onde ela foi gerada, pode ser calculada assim, ó. Eu tenho aqui uma imagem de um perfil de onda, certo? A velocidade da onda pode ser calculada quando eu conhecer o seu comprimento de onda, que é a distância de duas cristas seguidas, ou de dois vales seguidos, certo? E a sua frequência, tá? Então, eu tendo a frequência em hertz e o comprimento de ondas em metros para poder seguir o sistema internacional, né? Então, a velocidade de propagação da onda vai ser calculada fazendo lambda vezes f.
comprimento da onda, vezes frequência. E no nosso querido sistema internacional, velocidade é em metros por segundo. Tá? Então, o que a gente vai se lembrar? Que frequência é igual ao número de oscilações dividido pelo tempo, certo? Que é a mesma coisa de eu pegar uma única oscilação e dividir pelo período, certo? Tanto que essa fórmula aqui acaba sendo bem mais usada. E que a velocidade de propagação é igual ao lambda, que é o comprimento da onda, vezes f, que é a sua frequência. Tá? Então, na próxima videoaula a gente vai ver alguns exemplos de aplicação e por enquanto é só. Tá? Bons estudos a todos, pessoal!